Hoje os irmãos na reunião de oração oraram agradecendo a todos aqueles que participam e participaram e ainda participarão das conferências, no sentido de prover que essas reuniões fossem possíveis, né? E nós lá em Puan recebemos um convite, eu creio que todos vocês também receberam, para que estivéssemos aqui esses 2 dias, né, para ouvir a palavra de Deus. O que fez com que nós estivéssemos aqui foram 2 coisas, basicamente. Primeiro foi o convite que nós recebemos de nossos irmãos. Então nós lemos lá em Ipuã a carta e que os irmãos manifestaram que queriam que nós estivéssemos aqui. E nós lemos essa carta e individualmente cada um dos irmãos de Ipuã e, na verdade, todos vocês que estão aqui agora, decidiram que queriam vir para cá. Houve uma vontade de estar aqui. E o que, na verdade, está nos fazendo estar aqui foi a nossa vontade. Nós queríamos estar aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir, para termos comunhão com nossos irmãos, antecipando aquele dia que os que creem no Senhor estarão juntos para sempre no céu. E nós, então, aceitamos esse convite e fizemos as malas, nos arrumamos e viemos até aqui. E Deus também está fazendo um convite para todo homem, para todo o pecador, ou seja, para todos os homens, a que eles venham também para ouvir a palavra de Deus. E eu queria também agradecer a vocês que vocês quiseram estar aqui para ouvir aquilo que a palavra de Deus nos fala. E eu tenho visto, né, que na nossa vida ela é basicamente feita de 2 coisas. Né? Nós acordamos de manhã, temos as nossas tarefas, enfim, trabalhos, e nos alimentamos e depois à noite nós descansamos. Né? Mas se a gente fizer um resumo de tudo isso que nós fizemos, a nossa vida, o nosso dia a dia, ali constitui-se de 2 coisas: de escolhas e de consequências. Então, eu tinha um chefe, quando eu trabalhava, ele sempre dizia assim, que você está trabalhando hoje aqui porque você escolheu estar aqui. A gente até pensava assim, eu não escolhi estar aqui, eu estou aqui porque eu preciso estar aqui. Mas, na verdade, eu poderia estar em outro lugar. Então, a nossa vida ela é feita de escolhas e de consequências. E há escolhas importantes na nossa vida, né? Existem escolhas que elas dizem respeito ao nosso dia a dia, aqui na Terra. Existem escolhas que elas dizem respeito à nossa vida eterna. Você sabia que você tem uma vida eterna? Que ela vai além da sua vida aqui na Terra? Eu já passei 58 anos da minha vida aqui na Terra, mas existe uma eternidade, que 58 anos perto de uma eternidade é simplesmente nada. E o que vai fazer com que nós estejamos nessa eternidade, bem ou mal, porque existe uma divisão, e não existe um meio termo, existe bem e existe mal, não é? O que vai fazer com que nós estejamos ou bem ou mal é exatamente uma decisão. A decisão de ouvir aquilo que Deus tem e crer naquilo que Deus diz. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver que homens tiveram decisões em suas vidas. E das decisões de suas vidas vieram as consequências dessas decisões.
Por exemplo, vocês conhecem a decisão que Adão e Eva tiveram no Jardim do Éden. Aquilo não foi nada além de que uma decisão apenas. E uma decisão apenas, uma simples decisão. Hoje a gente vê que a decisão não foi... A decisão em si foi simples, a consequência foi muito desastrosa, que é o que nós vemos, mas foi uma decisão que Adão tomou e que trouxe consequência para todos os seus filhos. Deus havia dito, né, no Jardim do Éden, né, que daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não se deveria tomar daquela árvore. De todas as árvores que há no jardim, Deus disse, tomarás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tomarás. Talvez pudéssemos ler ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Essa foi a decisão dela. Tomou do seu fruto. E comeu. E deu também a seu marido. E ele comeu. Essa foi a decisão de Adão. Ele foi lá, decidiu comer. E qual foi a consequência? Versículo 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Então, aquela desobediência fez com que eles se escondessem, achando que o fato de eles se esconderem aliviaria alguma coisa da sua responsabilidade. E nós vemos que não houve, né? Não houve alívio nenhum, e hoje o homem, por causa disso, é pecador. Nós somos pecadores por quê? Porque nós somos filhos de Adão. Somos filhos de Adão, e em Noé, Deus recomeça toda a criação, né? Recomeça no sentido do dilúvio, né? Deus destruiu toda a carne, e aí Noé e seus 3 filhos vão e povoam toda a terra. Mas Noé já era pecador. Por quê? Porque ele era filho de Adão. Então essa doença é uma doença que todos nós temos. Mesmo o João Lucas, né, o filho do Ednei e da Jaque, nasceu há 2 meses, ele já é um pecador. Ele já é um pecador e com o seu destino, se ele não tomar nenhuma decisão, com o seu destino já traçado. Houve outra pessoa que teve uma decisão, Noé. Podemos ler em Gênesis, capítulo 6. Noé, Deus havia falado para ele construir uma arca pela qual Deus salvaria a ele e toda a sua família. Em Gênesis 6, 22, fala algo que Noé fez, que ele decidiu e, consequentemente, ele fez. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Capítulo 7, versículo 5. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E também capítulo 7, versículo 16. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. Então, Noé, ele havia recebido uma ordem de Deus e ele fez como Deus havia determinado. Ele poderia fazer como ele achasse melhor. Mas ele falou, eu não vou confiar em mim. Eu vou confiar naquilo que Deus falou. Por quê? Porque o meu 10º anterior, que era Adão,
ele não fez conforme Deus havia dito. E ele se deu mal. Então Noé, talvez sabendo, né, de Adão, que era o seu 10º anterior, ele falou, eu vou fazer dessa vez conforme Deus pediu. E ele fez a arca conforme aquilo que Deus havia dito. E o que aconteceu com Noé e a sua família? Foram salvos. Se não fosse de acordo com o que Deus havia dito, eles não seriam salvos. E hoje, mais uma consequência aqui. Raabe, Josué 2. Livro de Josué 2. Josué capítulo 2. O povo de Israel havia chegado ao seu passado 40 anos que eles estavam no deserto. E agora eles passaram também o rio Jordão. Haviam passado o Mar Vermelho, 40 anos depois passaram o Rio Jordão, estavam entrando na terra de Canaã. E ali havia a primeira cidade, que era Jericó. Cidade fortificada até os céus, né? Toda a muralha de Jericó. E ali eles fizeram, o povo de Israel, fizeram como Deus havia ordenado e as muralhas de Jericó caíram e a cidade foi tomada. Mas existiu uma mulher em toda essa grande cidade de Jericó que ouviu falar de Deus. Ela ouviu falar de Deus e quando Josué enviou, porque antes deles tomarem, né, uma cidade, eles enviavam espias para saber como é que é a cidade. Né, qual que é o tamanho, quantos homens nós vamos mandar para batalhar contra eles. Né? Então eles mandaram espias e o que Raabe fez? Ela acolheu os espias porque ela entendeu que Deus, por meio desses homens, que eram homens de Deus, segundo o que ela entendia, segundo aquilo que Deus havia mostrado para ela, eles têm alguma coisa para dizer. E ela recebeu aí esses espias em sua casa. E aí, quando esses espias são guardados, Josué 2, 21, ela fala para os espias, e ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Ela havia tomado uma decisão, ela havia, por assim dizer, abandonado a sua vida anterior. Essa mulher, eu esqueci de falar, ela era uma prostituta que havia em Jericó, e a casa dela ficava sobre o muro. Havia os muros de Jericó, e a sua casa era sobre o muro. E os espias, quando foram recebidos por ela, falaram para ela que nós vamos dar a vida para você e para todos aqueles que estiverem na sua casa, se, quando nós viermos aqui, nós encontrarmos amarrada na sua janela um cordão de escarlata, era uma fita vermelha. Não é? E ela, assim que eles saem, ela vai, amarra essa fita e eles vão embora. Resultado, dali pouco tempo, toda a cidade de Jericó foi destruída e Raabe e todos os que haviam na casa dela foram salvos. E uma coisa interessante que Raabe, tem um versículo que fala aqui, capítulo 6, versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Nós imaginamos, irmãos, que naquela casa, devia ser uma casa pequena, né? Provavelmente Raabe vivia sozinha, né? Porque uma mulher da reputação dela, provavelmente ela não era bem vista
na sua família, com os seus irmãos, com suas irmãs, mas ela conseguiu ajuntar muita gente na sua casa. E devia ser uma casa pequena, em cima do muro. Mas ela juntou e todos os que haviam naquela casa foram salvos. Por quê? Por causa da decisão de uma mulher. Então, irmãos, é muito bom que vocês estejam aqui, porque eu quero dizer para vocês que Deus tem uma forma para salvar vocês. Assim como ele salvou Noé, que fez conforme aquilo que Deus tinha dito para ele. Raabe também fez conforme Deus havia falado para ela. E aquilo que Deus fala na sua palavra, eu queria ler agora em João capítulo 3. Esse versículo foi o versículo que mais tocou o meu coração com relação à decisão que eu precisaria tomar diante de Deus. João 3, versículo 18. Um dia eu lendo a Bíblia, na minha incredulidade, eu não cria no Senhor, mas por graça eu ganhei uma Bíblia e comecei a ler. E um dia eu me deparei com esse versículo, João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Meu amigo, minha amiga, essa é a nossa situação. Essa é a situação de cada um que está aqui dentro. Quem crê nele não é condenado. Hoje, não é condenado. Quem não crê já está. Não é que vai ser, já está condenado. Então essa é a situação de cada um de nós aqui. E nós precisamos resolver. Aquele que está numa situação desfavorável aqui, precisa resolver essa situação hoje. Porque amanhã nós não sabemos. Eu, por graça de Deus, hoje, eu estou numa situação favorável. Aquele que crê não é condenado. Mas se tiver alguém aqui nessa sala que está numa posição desfavorável, eu peço, por favor, ouça e faça conforme aquilo que Deus fala na sua palavra. Vamos ler um versículo. Salmo 25, versículo 12. Salmo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Qual o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. Se eu não temo, eu não vou me importar com que caminho eu devo escolher. Agora, se eu temo, se eu acho que Deus é mais forte do que eu, e se eu acho que Deus vai fazer tudo aquilo que está escrito na sua palavra, eu devo temê-lo. E se eu realmente temer a Deus, no sentido de eu reconhecê-lo como Deus, como aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, né? Ele vai julgar. E se eu temo a Deus e o reconhecer assim, Ele vai me ensinar o caminho que eu devo escolher. Ele vai ensinar o caminho que eu devo escolher. Um versículo em Jó 34, versículo 4. O que é direito, escolhamos para nós, e conhecemos entre nós o que é bom. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Veja uma coisa interessante, que não é conhecer
para escolher. É escolher para conhecer. Vamos lá de novo. Jó 34, 4. O que é direito, escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Então, para conhecer, eu devo antes escolher. Nós queremos conhecer o céu, queremos conhecer o que é bom, queremos conhecer o Senhor. Antes, devemos escolher. Nós não vamos abrir a palavra do Senhor, deixa eu ver se eu vou escolher isso. Não é isso, não é isso. Não é esse o conceito, conhecer para escolher. Não, é escolher para conhecer. E Deus, amigos e amigas, quer abençoar. Deus, desde da primeira ação que Ele tem, cobrindo, né, pegando aquela pele, matando aquele animal, cobrindo Adão e Eva, Ele quer abençoar. E você pode ter certeza disso. Deus quer abençoar. E Deus não quer condenar. Deus quer salvar. Tanto assim que Ele enviou o seu Filho para que morresse por todo aquele que nele crê. Isso é o que o Deus quer que nós façamos. O que Deus vai fazer se nós não escolhermos? Versículo de João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Quem aqui que já experimentou ter ira de uma outra pessoa? Aquele cara que a gente está no trânsito e ele passa na frente. Não é? E isso é um homem contra um outro homem. A ira de Deus permanece. E não é ira de Deus contra o Luiz. Não é ira de Deus contra você. É a ira de Deus contra o pecado. É a ira de Deus contra o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele precisa condenar o pecado. Uma vez um irmão falou assim, e me chamou a atenção: Deus não perdoa pecado. E eu vou dizer para vocês, Deus não perdoa pecado. Deus condena o pecado, como Ele condenou na pessoa de Cristo. Deus perdoa o pecador, mas não o pecado. Agora, se eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador, o meu pecado foi pago por Ele, Cristo, na cruz. Por quê? Porque a ira de Deus que estava sobre mim, Deus pegou, imagina assim, a ira de Deus sobre todos os pecados. Né? Deus tem ira sobre todos os pecados de todos os homens. Então Deus dividiu uma parte de toda essa ira, porque esse pedaço da ira de Deus pertencia a mim, estava sobre mim. Deus pegou esse pedaço e colocou sobre a pessoa do Senhor Jesus. E assim Ele fez, pegando os pedaços da ira de Deus de cada pecador que foi salvo. Deus pegou todos esses pecados, a ira de Deus caiu sobre Cristo. Nós não temos ideia, irmãos, o que é a ira de Deus. E graças a Deus nós nunca vamos ter noção. Mas tem um versículo que quando Moisés ele estava no monte, ele pediu para Deus para que ele visse a glória de Deus. E vamos ver lá em Êxodo 33. Êxodo 33, versículo 18. Moisés então disse aqui, né? Então ele disse: rogo-te
que me mostres a tua glória. Porém ele disse, Deus, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Versículo 20. Homem nenhum verá a minha face e viverá. E o que Cristo fez por nós na cruz? Ele enfrentou, por assim dizer, né? Ele se colocou diante de Deus na sua justiça. Ele foi o homem, em Lamentações fala, eu fui o homem que vi a vara do seu furor. E ele viu ali na cruz toda a ira de Deus contra o pecado. Cristo ali sofreu naquelas 3 horas de trevas. E para que ele sofreu aquelas 3 horas de trevas? Para você tomar a decisão correta. Para você tomar a decisão de escolher aquilo que Deus fez. Você pode sair daqui e falar, não, tudo bem, ouvi mais uma vez, né? Eu já ouvi tantas vezes o Evangelho. Mas pode ser essa, amigo, amiga, a última vez. Eu creio que todos os irmãos que aguardam a vinda do Senhor, né? Nós queremos que o Senhor venha hoje. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você ainda não creu no Senhor, eu vou dizer que eu estou torcendo contra você, porque eu estou esperando que o Senhor venha hoje. E a sua decisão tem que ser hoje. Porque Ele está chegando. E um dia a porta vai fechar. E vocês imaginam Deus enviando o seu Filho e na sua ira Ele derramando todo o seu furor. O Senhor Jesus fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por quê? Porque Ele sabia o que era tomar aquele cálice. Nós nunca vamos ter ideia do que aquele cálice foi para o Senhor. Houve trevas, Deus fechou toda aquela situação, porque ali era apenas Cristo com os meus pecados e Deus, tratando os meus pecados em Cristo. E depois, então, Deus pode me perdoar, porque Ele me perdoa a mim, mas os meus pecados foram condenados. E se você não for perdoado por Deus, os seus pecados estão sobre vocês. E um dia vocês vão estar diante de um Deus na sua ira. Esse é o destino do pecador que faz a escolha errada. Pecadores todos somos, mas por graça há decisões corretas e decisões incorretas. Aqueles que tiveram decisões corretas, nós podemos ver na palavra de Deus que eles foram abençoados. Apesar de todas as suas falhas, apesar de que nós somos pecadores e nós erramos, mas estamos perdoados. E hoje nós temos um Deus que é nosso Pai, né, que os irmãos falaram aqui. Hoje essa maravilha que Deus veio falar, além a maravilha da salvação, que é crer no Senhor Jesus
e será salvo. Hoje nós podemos conhecer a Deus como nosso Pai, como nosso Deus e nosso Pai. E Ele então vai nos tratar como filhos, amando-nos e fazendo que nós aprendamos a ter comunhão com a sua santidade. Porque é isso que Deus quer, que nós participemos da sua santidade. Então, o que eu queria animar a vocês vocês vão tomar a decisão. E a decisão, segundo Deus, creia no Senhor Jesus e será salvo. Também, mais um versículo, Mateus 12, versículo 18. Vamos ler primeiro o versículo 15. Jesus, sabendo isto, retirou-se dali e acompanhou-os uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Era ele, Cristo, era o escolhido de Deus, em quem a sua alma, a alma de Deus, tinha toda a sua alegria. E Deus enviou esse homem, Cristo, seu Filho eterno, para que ele fosse até a cruz e recebesse, em nosso lugar, o juízo de Deus. Então, o que eu gostaria era que você não saia daqui sem ter certeza daquele versículo, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu gostaria que você saísse daqui pensando nesse versículo e sabendo que você, neste versículo, é abençoado. Não é condenado. Mas se você for condenado, creia no Senhor Jesus, hoje, para que haja tempos de refrigério na presença do Senhor. Podemos dar graça?